Estão colocando as crianças para discutir sobre se a criança veste o casaco ou não veste o casaco. Caramba, desde quando? Você é velho. Você sabe que a criança tem que vestir o casaco. Ai, mas ela tem calor, então eu vou respeitar. Respeitar o quê? Você sabe que se ela for lá fora, pega aquele choque térmico e vai ficar gripada como eu tô ficando agora. Você sabe, a criança não sabe. Para de querer botar a criança sentada ali a discutir sobre a própria educação dele, sabe? O nosso lugar é de adultos, de quem tem experiência. Recebe a criança e dá a educação para ela poder ser criança. Ai, não, Ivana, mas vou deixar meu filho sem opinião. Ele, como assim, um limite, uma imposição? Sabe? Ele tem que saber argumentar, ele tem que saber discutir, ele tem que saber negociar. Sim, ele aprende isso com os amigos dele, não com você. Não é o teu lugar ensinar isso para criança. Você tem que negociar e não sei o que com teu marido, comigo, de igual a igual. Não com teu filho. Teu filho negocia, argumenta, nada com seus amigos, de igual a igual. Vamos brincar juntos? Não quero. Sim, brinca comigo. Não, só se ela brincar também. Ah, não, mas eu não quero que ela brinque com a gente. Ali eles estão se desenvolvendo. Não é com você e sobre a educação dele. Coloca casaco, não coloca casaco, coloca protetor solar, não coloca protetor solar. Tem que comer a fruta, mas depois, só se for depois do chocolate. Pelo amor de Deus, sabe? Eu vejo assim que é uma grande viagem e as mães assim gastam uma energia que não tem quem aguente. Chega à noite e você está exausta porque você demorou 1 hora e gastou 300 quilos de energia para mandar a criança tomar banho. Os limites, eles quanto mais simples, claros, firmes são, melhor. A criança precisa limite da gente, ela não precisa todo o resto de bagagem da gente. E ela não precisa nem participar das escolhas. Eu vejo que hoje em dia é assim, é difícil, porque estão colocando as crianças para discutir sobre se passa o protetor solar ou não, sabe? Tipo, ela irá preparar a educação de alguém mais para frente, quando ela tiver filho. Agora é a nossa vez de educar. A gente está ali pedindo permisso para nosso próprio filho, sabe? A ver se ele concorda e como pisando de novo, sabe? A ver se ele quer, se ele não quer, combinando, negociando com nosso filho. Quase que pedindo desculpa a eles por ter que ser autoridade na vida deles, porque falta de respeito. Não é falta de respeito ser autoridade, é falta de respeito ser autoritário. São coisas diferentes. A criança não tem que ficar pensando nisso. Ela tem que ficar pensando nas coisas que ela está vendo na rua. Nossa, viu um carro. Nossa, viu uma pessoa, uma bola, sei lá. Em outras coisas. Não é sobre a sua sobrevivência que ele tem que estar pensando. Com 20 anos nasceu meu primeiro filho. Para mim, nasceu o meu sonho, sabe? Jurei que eu não iria ser a mesma mãe que eu tinha aprendido com a minha mãe, com a minha avó, com as outras mães que eu tinha visto. Jurei que eu nunca ia traumatizar o meu filho, que eu nunca ia fazer nada errado com ele. Nossa, eu queria educar aquela criança que eu tinha pego desde zero, página em branco. Eu queria educar bem educada. Eu não colocava limites nele, porque era aquela mãe que queria dar liberdade para a criança. Então, não colocava limites. Eu perguntava tudo para ele, questionava, eu dava escolhas para tudo, direcionava, explicava as coisas. Tudo era combinado com ele, tudo decidíamos juntos. Assim. Bem, sabe, uma mãe tentando educar o seu filho com respeito. Tava tudo lindo até que meu filho fez 2 anos de idade. 2 anos de idade, ele começou a ter personalidade, começou a ter vontade própria, desejos, poder de decisão, escolha, começou as birras. Menina, eu comecei a bater nessa criança. Eu batia nele. Eu não sabia o que fazer. Eu gritava com ele. Não sabia como lidar com aquela personalidade que estava ali. Quando ele tinha 4 anos de idade, eu não conseguia pôr um limite nessa criança. Eu não dava conta. Eu não dava conta. O menino me batia e eu batia nele. Eu gritava com ele, julgava, falava coisas horríveis assim. Eu me vi fazendo coisas com meu filho que eu nunca tinha imaginado que eu iria fazer, sabe? Nunca eu tinha imaginado que eu terminaria dessa forma. Mas é que eu explicava as coisas e ele não cedia. Eu usava todas as formas, sabe, para tomar banho, para escovar o dente, ele não cedia. Então eu cansava e acabava explodindo. Não era satisfatório para mim ficar com os meus filhos. Sempre tinha problema. Vamos fazer um passeio, vamos para a praia. Era para ser algo lindo e não era lindo. Porque era briga, porque era demanda, porque era agressividade, porque era falta de respeito, porque era uma situação que desbordava de mim. Eu não dava conta, não dava conta, simplesmente não dava conta. Tipo assim, vamos visitar a vovó no Uruguai, de avião, bababá, que lindo. Tinha problema, porque não queria isso, porque queria aquilo, porque não queria colocar o cinto
do avião, entendeu? Qualquer coisa que fosse imposição, ele não aceitava. E eu ficava lá explicando todos os motivos pelo qual tinha que colocar o cinto de segurança e ele não aceitava. Eu lembro até, tem uma foto de um passaporte. Não havia quem fizesse esse menino ficar na câmera quieto para tirar foto. Eu tentei tudo, até que eu cheguei e falei para ele, Luan, se você ficar quietinho para tirar foto, eu vou te dar um chiclete. Ele nunca tinha comido chiclete. Porque eu era aquela mãe, sabe, que não dava açúcar para criança, sabe, super caprichada, assim, fazia tudo integral, tudo feito em casa. Era o máximo de cuidado que eu podia ter com meu filho, eu tinha. Olha o desespero meu. Eu ficava chantageando meu filho para ver se ele me obedecia. Daí tem a foto até hoje. Ele era lindo, com cachinhos dourados, assim, com a boca torta, assim, porque estava mastigando chiclete. Ai, meu Deus do céu. Enfim, todas as técnicas e métodos que hoje eu chamo de métodos maldosos, eu usava com meu filho. Meu filho não tinha limites. Não tinha limites. Os limites que tinha eram os que ele encontrava, porque eu não colocava limites. Eu era muito permissiva. E sempre ele tinha a última palavra. Chegava à noite eu estava desgastada, exausta. Minha energia iba toda nos meus filhos. Iba sem retorno, porque eu tinha que falar 1000 vezes a mesma coisa, porque eles não me obedeciam, porque eles me demandavam, porque era o tempo inteiro fazendo algo errado, fazendo algo que não podiam. Era o tempo inteiro brigando. Aquilo me consumia. A minha grande mudança foi perceber que a transformação não estava no meu filho, porque eu estava esperando que meu filho mudasse. Vou levar ele para o psicólogo para ver se pode arrumar essa criança. Quando ele parar de ser tão agressivo, eu vou parar de gritar com ele. Quando ele parar de encrencar tanto com a irmã, eu vou parar de ser uma mãe chata para ele. Dos 2 anos de idade até os 8, eu fiquei à espera que ele mudasse. Até que um lindo dia, depois de muita busca, eu tive a lucidez de pensar, peraí, a transformação não é dele, a transformação é minha. Sou eu que preciso mudar. Então deixa eu ver, o que eu preciso mudar? E aí eu comecei a olhar tudo aquilo que eu via no meu filho que me incomodava, eu comecei a me responsabilizar. Luan não tem limites. Ivana, você não tem limites. Luan não respeita ninguém. Ivana, você não respeita ninguém. Eu comecei a botar tudo para mim. Assumi a minha responsabilidade e fiz tudo o que eu pude para mudar. A mudança foi minha, em mim. Eu tive que desenvolver disciplina porque eu não tinha. Eu tive que desenvolver respeito de verdade porque eu não tinha. Passava meu limite, eu batia no meu filho. Então eu sabia que eu precisava encontrar os meus limites. Com meu filho, na primeira semana foi onde eu vi o resultado mais forte, assim. E depois dessa primeira semana, foi cada vez mais profundo, melhorando mais as coisas. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada dia mais. Até que ele voltou a ser a criança que era antes dos 2 anos de idade. Uma criança centrada, tranquila, concentrada no seu trabalho. Não incomoda ninguém, super de boas. E eu, nossa, eu comecei a desfrutar da maternidade. Eu comecei a, nossa, imagina, eu falava uma coisa, ele fazia. Tipo, não tinha mais agressão, não tinha mais, parei de bater nele, ele parou de bater em mim. Mas então, se você sabe lidar com limites, sabe lidar com birra, sabe lidar com conflito, você não se desgasta. E você lida e tem resultados, e isso te empolga, entende? Então, a maternidade desgastante não tem a ver com a criança, tem a ver com a forma que você vive ela. Bom, vocês viram que minha história é uma história de superação. E vocês não sabem o quanto, para mim, ser, de alguma maneira, a ponte para as mães melhorarem a sua maternidade, sabe? Saírem do caos, poder participar disso e presenciar, ver as mães fazendo transformação, isso cura o meu passado também, cura a minha ferida também, sabe? De ter sido uma mãe caótica e ter passado por tudo que eu passei, sem necessidade nenhuma, aparente, mas o quanto a minha história ser útil, sabe? Então ela cobra sentido. Fala assim, tá, então não foi tão à toa a minha história, sabe? Foi ruim porque eu bati no meu filho até os 8 anos de idade, gritava com ele e não foi legal, mas o meu desequilíbrio, a minha dor vale a pena quando eu vejo que por isso eu posso estar ajudando vocês. Então, a cada mãe que melhora, a cada mãe que sai do caos, que me diz assim, Ivana, uma semana sem bater no meu filho. Ai, eu me arrepio. Ivana, 10 dias sem explodir, sabe? Quando passa isso assim, para mim é como eu sentir que a minha história valeu a pena. Ganha sentido. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada, viu, meninas?